Atos capítulo 1, versículo 12 ao 26. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo, cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por este dia, pela tua misericórdia, porque o Senhor mesmo nos separou, Senhor, nos designou para este momento, para meditarmos, para ouvirmos a tua palavra, para sermos ministrados por ti. E a nossa oração é sempre a mesma para ti em momentos como esse, que o Senhor fale conosco, Senhor, que o Senhor fale conosco de maneira transformadora, que o Senhor realmente revele a tua vontade, Senhor, às nossas vidas através da sua palavra. Vem, Senhor, nos orientar, vem, Senhor, nos guiar, vem, Senhor, nos restaurar e nos transformar cada vez mais. Queremos ser cada vez mais parecidos com o teu Filho amado Jesus Cristo. Então fala conosco mais uma vez no nome de Jesus. Amém. Amém. Decisões. Quem acompanha as publicações já sabia já o tema que a gente ia tratar e a gente falar um pouco sobre essa questão das decisões que a gente tem na vida, né? E a gente toma decisões todos os dias, né? Não tem como alguém falar que não toma decisão alguma, né? Todo mundo de alguma maneira toma decisões, seja ela uma decisão da mais simples, que roupa usar, né? O que caminho tomar para ir para o trabalho, decisões corriqueiras, mas mesmo simples nós tomamos, ou que sejam decisões mais complexas, uma mudança de emprego, uma mudança de função, o início de um relacionamento. Então, existem sim decisões em que igreja congregar, decisões que são muito mais complexas e outras que são muito mais simples. A verdade é que nós tomamos decisões. E 2 coisas certas sobre decisões: a primeira é essa, que nós vamos tomar ela todos os dias, e a segunda coisa que a gente sabe e tem certeza sobre as decisões é que elas têm consequências. Tudo aquilo que a gente decide, nós temos consequências. Algo por conta dessa decisão vai acontecer ou algo não irá acontecer por conta dessas decisões. E eu lembro um curso que eu participei de auditoria que eu achei interessante. O instrutor falava sobre técnica de seleção, né, de amostra, do que auditar. E aí ele falou assim: olha, quando a gente decide fazer algo, no mesmo instante nós estamos decidindo não fazer outra coisa, porque nós não conseguimos fazer todas as coisas. Então, ao decidir faremos isso, ao mesmo tempo, no mesmo instante, estamos de maneira indireta ou de maneira velada decidindo não fazer outras coisas, estamos priorizando. Então, a decisão ela sempre vai acontecer e sempre vai ter consequências sobre ela, seja uma decisão boa ou seja uma decisão ruim. Lá em Gênesis, por exemplo, no capítulo 25,
Conta esse trecho. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Então aqui a gente tem uma passagem de uma decisão tomada por Esaú ao abrir mão da sua primogenitura, né? Ao abrir mão de ser o filho mais velho. E hoje para nós isso parece ter importância alguma, mas na época a importância era muito grande, e quem conhece o restante da história sabe que de fato Jacó tomou a primogenitura de Esaú, né, enganando também seu pai no momento da bênção, mas tinha esse peso gigantesco do momento em que o pai abençoava seus filhos, né, a importância que tinha a primogenitura. O filho mais velho recebia ali primeiro as bênçãos do seu pai, e assim aconteceu com Esaú e Jacó. Jacó, que depois teve seu nome trocado para Israel. Jacó, que deu nome ao povo de Israel. Então, as consequências de uma decisão dessa de Esaú, de simplesmente abrir mão da sua primogenitura por conta de um prato de comida. E é interessante que a gente não está falando de Esaú, alguém pobre, alguém necessitado, não, de uma família bem estabelecida, né? Filho de Abraão, de Isaac. Então, com a descendência de posses, então tinham empregados, tinham uma série de uma estrutura boa de vida. Ele podia ter providenciado essa alimentação de outra maneira, mas de maneira bem irresponsável ele vai e abre mão. Ele decidiu trocar um prato de lentilha, né, um ensopado, pela sua primogenitura. Então a gente vê que decisões realmente trazem consequências. Então a gente começa a pensar, então é necessário ser sábio, é necessário termos sabedoria na tomada das nossas decisões. Isso com certeza as decisões tomadas com sabedoria trazem resultados e trazem consequências muito melhores para as nossas vidas. Então a sabedoria é algo que devemos ter, sim. E a sabedoria, ela é algo simples e ao mesmo tempo ela é algo muito complexa. Eu digo simples porque quando a gente vai lá no livro de Tiago, no capítulo 1, Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então a palavra vem através de Tiago e diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça. E quando você pedir, Deus vai dar livremente e de boa vontade. É simples demais isso. Como é simples alcançar a sabedoria. Simplesmente você que não a tem, peça. E o reconhecimento de não a ter já é algo que nos mostra um pouco de sabedoria, ao reconhecer que não a tem. Mas peça, simplesmente peça, e Deus vai dar livremente. E a continuação diz assim: mas tem que pedir com fé e sem duvidar. Aí aquilo que parecia tão fácil passa a ser tão complexo, porque pedir alguma coisa a Deus sem duvidar é realmente entregar a Ele um pedido, é realmente entregar a Ele uma oração com uma certeza absoluta de que Ele é Deus, e de que Ele ouve, de que Ele responde, de que Ele atende as orações. Então, ao pedir sem duvidar, Ele vai sim dar sabedoria. Mas isso já é um pouco mais complexo. E quando a gente olha o porquê da sabedoria na passagem de Tiago, né, voltando um pouco antes, né, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se você não entende essas coisas, se você não entende que é motivo de grande alegria passar por provações,
Se você não entende que essas provações vão te produzir perseverança, e a perseverança que vai levar a gente à maturidade, se a gente não consegue entender isso, aí Tiago vai e diz logo em seguida, então peça sabedoria a Deus. Porque se você não compreende que algumas coisas na sua vida simplesmente são necessárias para que seja feita a construção de algo maior da vontade de Deus, se você não consegue enxergar no meio do caos o agir de Deus, se você não consegue entender que nas suas provações, nos seus momentos difíceis, você está sendo preparado por Deus, se você não enxerga Deus em todas as coisas, você precisa pedir sabedoria para Deus. Porque a sabedoria ela também é baseada na fé e no entendimento das coisas. No entendimento que na vida, para ela ser construída, ela precisa de vários processos. E processos que são necessários. São necessários. E isso interfere, esse entendimento, esse pedido de sabedoria, interfere sim nas nossas decisões, naquilo que a gente decide fazer. Porque muitas das vezes a gente quer ignorar contextos e situações que são necessárias. Então a gente começa a tomar decisões querendo pular etapas. Na nossa construção de decisão do que fazer na nossa vida, seja em que área for, a gente vai e tende a querer decidir sobre algo mais simples ou mais fácil de se fazer, pulando etapas. E quando a gente faz isso para pular etapas, isso não é sabedoria. Isso é, no máximo, esperteza. É querer ser esperto. É querer avançar além do que pode se avançar. É querer dar, como diz, né, o ditado, né, um passo maior do que a perna. É querer superar aquilo que você não está pronto para superar. Então, a gente precisa decidir com entendimento e sabedoria de que muitas das coisas que a gente vive e passa são necessárias e fazem parte de um processo de construção. As nossas decisões, elas devem estar ligadas ao plano de Deus para nós. Decidir qualquer coisa que fuja do plano de Deus para nós é uma péssima decisão. Então essa ligação de entendimento do que nós vivemos no momento, do que nós temos de entendimento de momento da nossa fé, daquilo que a gente entende de processo de Deus nas nossas vidas, tem que pesar sobre as nossas decisões, para que a gente possa decidir as coisas de maneira mais coerente, principalmente coerente de acordo com a vontade de Deus para nós. Devemos então estar ligados com Deus em sua palavra e em sua vontade. Então, nessa passagem que a gente leu do livro de Atos, dá para identificar ali alguns passos importantes na tomada de decisão que os apóstolos fizeram e que na vida dos cristãos também tem que acontecer. Né? A tomada de decisão é um processo e a gente tem que compreender qual a melhor maneira de proceder para que a decisão realmente venha nos trazer bênçãos, realmente transformar nossas vidas de maneira diferenciada, de maneira que a gente se aproxime mais de Deus. Então a gente viu a passagem onde os apóstolos escolhem o substituto de Judas, o traidor. E eu identifiquei 5 situações aqui que a gente pode extrair desse texto para nos auxiliar a tomar decisões de uma maneira mais bíblica. A primeira delas é tenha clareza do contexto das suas decisões. A segunda, estabeleça critérios para a sua escolha, para a sua decisão. Defina as opções que você tem a partir desses critérios. Ore a Deus, buscando resposta em Deus. E por último, obedeça. Busque resposta, mas obedeça. Então o primeiro deles é tenha clareza do contexto das suas decisões. A gente vai lá no texto que a gente leu em Atos, no capítulo 1, do 15 ao 20, é apresentado o contexto. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Mais à frente diz: porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Então Pedro ele vai e dá o contexto daquilo que eles estavam passando e diz que era necessário que se cumprisse as escrituras. Era necessário que tudo que estava predito a respeito de Judas acontecesse. E diz o que aconteceu com Judas após isso,
e vai apresentando simplesmente aquilo que era o contexto. Então, para a gente ter um entendimento da melhor decisão, de tomada de decisão, a primeira coisa é entender o contexto em que a gente está inserido. E para a gente entender o contexto que a gente está inserido, a gente tem que se acalmar e olhar para a situação que a gente vive com o entendimento da vontade de Deus. Eu falava agora há pouco do entendimento, da busca de sabedoria, que está no livro de Tiago, de compreender que é alegre, que é bem-aventurado aqueles que passam por provações, que a provação gera a perseverança, que a perseverança então vai nos trazer maturidade, crescimento. Então a gente precisa entender o contexto, e para entender o contexto a gente tem que se acalmar. A gente não pode ficar num turbilhão de coisas que a gente não vai conseguir tomar decisões sábias, decisões coerentes com a palavra, se a gente não conseguir se acalmar e analisar e fazer um diagnóstico do nosso contexto. Lembrando que o próprio Deus diz: eu é que sei que pensamento tem sobre vós, né? Pensamentos de paz e não de mal. Então a gente precisa entender a vontade dele. A gente precisa saber aquilo que ele tem para nós, a gente precisa viver aquilo que ele tem na sua vontade para nós. E entender que algumas coisas são simplesmente necessárias nas nossas vidas. Algumas coisas que a gente passa são necessárias. Assim como quando Jesus começou a falar que ele seria crucificado e algumas pessoas começaram a questioná-lo sobre isso, ele falava: é necessário que eu seja crucificado. É necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. É necessário. Coisas que são tidas como ruins para a gente, muitas das vezes é necessário. Então a primeira coisa é entender o contexto pelo qual a gente vive para que a gente possa tomar a decisão. E entender o contexto de uma maneira assim: olha, a situação está posta. Lamentos não resolvem o problema. Decisão sim. As decisões fazem com que a gente caminhe. As decisões fazem com que a gente vá para a direita ou para a esquerda, vá para frente, que a gente se levante, que a gente se assente. As decisões resolvem. Decidir e fazer aquilo que foi decidido resolve o problema. Lamentar não resolve o problema. Porque os apóstolos eles estavam ali e Pedro estava falando para falar assim: ok, Judas foi um traidor. Judas esteve entre nós, ele comeu na mesma mesa do que a gente. Judas, nós confiamos nele para cuidar do nosso dinheiro. Era ele que cuidava e que administrava o dinheiro dos apóstolos, as doações que eram recebidas. Todas as despesas durante as viagens de Jesus, as suas pregações, suas ministrações. Era ele, era Judas. E Pedro vai e diz isso. E tudo isso é fato. E os fatos não mudam a situação. Os fatos são a própria situação. Então, se concentrar no fato e apenas no fato não vai resolver problema. Não vai te ajudar em decisão. Você precisa decidir para transformar e mudar o fato. Porque tem gente que não sai do diagnóstico. Tem gente que fica lamentando o seu próprio diagnóstico. E aí eu estou usando um termo médico aqui, mas não necessariamente só diagnóstico médico. Situação, contexto de vida. Aquilo que você tem passado, aquilo que eu passo. Tem gente que não consegue sair da constatação dos fatos. E lamenta, e lamenta, e lamenta aquilo constantemente, sofre constantemente apenas com o diagnóstico. E é preciso sair do diagnóstico, é preciso tomar decisões, é preciso ter calma, tranquilidade para entender o contexto, para a partir daí tomar decisão. Então a pergunta a se fazer no meio de tudo isso é: o que precisamos fazer? O que é necessário? Para os apóstolos, Pedro apresentou o contexto: olha, Judas fez isso, aconteceu isso com ele, ele morreu dessa forma, mas é necessário que a gente escolha outro. É necessário que a gente traga uma outra pessoa para ocupar, para preencher a vaga aberta por Judas. Essa era a decisão a tomar. E a gente vê na passagem que a decisão de preencher a vaga de Judas foi automática. Não houve discussão. Pedro não chamou a todos ali para dizer assim: olha, e aí, vamos preencher ou não vamos preencher? Vamos colocar outro no lugar de Judas ou não vamos colocar outro? Não houve discussão disso. Algumas decisões elas são automáticas. Muitas decisões a gente vai tomar sem perceber que tomou. Porque a decisão dele já seria quem seria colocado no lugar de Judas. Não se haveria alguém
A decisão já estava tomada, que seria substituída. E a gente tem decisões na nossa vida que a gente toma da mesma maneira. Antes de chegar, talvez, uma decisão mais complexa, a gente já decidiu uma série de coisas sem nem pensar. Aí é já a importância de você viver constantemente no centro da vontade de Deus. Porque quando você vive em Deus, quando você se enche do Espírito, quando você se alimenta da palavra, quando você é guiado pela palavra de Deus, constantemente várias decisões você vai tomar baseados na palavra de maneira inconsciente. Porque muitas das decisões, os impactos são menores, as consequências são mais leves, então a gente nem reflete muito sobre elas. E elas muitas das vezes serão assim mesmo. Não há uma ilusão também de achar que todas as decisões, menores que sejam, nós vamos fazer todo um ritual de tomada de decisão. Não, muitas decisões serão tomadas assim, automaticamente. E é necessário que se entenda então o contexto para fazer isso. Das decisões já tomadas até aqui, o que te levou a chegar onde você está, que foram outras decisões, boas ou ruins, acertadas ou erradas, mas o seu contexto você precisa entender. O que você está passando, por que você está passando, e ter uma visão da parte de Deus sobre qual a vontade dele, qual o propósito dele para isso. E não só ficar nesse diagnóstico. Esse diagnóstico vai servir para embasar as nossas decisões do que fazer. Entenda o seu contexto. O segundo ponto é estabeleça critérios para a sua escolha. Porque decidir baseado em nada, decidir baseado em qualquer situação, qualquer possibilidade, qualquer indicação, aí fica muito difícil. É necessário estabelecer os critérios. Quando você quer fazer algo, então precisa ser assim, assim. A minha decisão, principalmente quando envolve escolhas de mais de uma opção, estabelecer quais são os critérios que cada uma deverá ser preenchido. No versículo 21 e 22 de Atos 1, Pedro continua dizendo: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então podia ser qualquer pessoa para substituir Judas? Não. Era necessário tomar a decisão de quem seria, mas poderia ser qualquer pessoa? Não. Os apóstolos terceirizaram essa decisão? Também não. As nossas decisões, quem tem responsabilidade sobre elas somos nós. A gente leu que ali tinham cerca de 120 pessoas. Então não tinha algumas pessoas. Não era apenas os 11 apóstolos com Maria, mãe de Jesus, e mais algumas mulheres ali. Não era isso. Havia ali cerca de 120 pessoas. Nos dias de hoje, eu tenho certeza que se reuniria todo mundo e talvez faria uma proposta ali de ver se alguém se candidataria e se faria ali uma eleição para que a decisão passasse por todas as pessoas, para que a decisão não fosse algo tomado de maneira hoje chamada ditatorial, né, do politicamente correto, que tudo envolve, então todos têm que participar de decisões, todos têm que estar ali de acordo com aquilo que vai acontecer, e isso dentro da igreja também já é meio contaminado sobre isso, como se não houvesse as pessoas que estão nas suas funções que deveriam estar, e as decisões fazem parte dessas funções. Como se nós, em casa, como pais, por exemplo, pudéssemos também terceirizar decisões que devem ser nossas. Como se na nossa vida profissional, na nossa vida de estudante, não houvesse decisões que têm que ser nossas. E os apóstolos não terceirizaram isso. Eles não passaram para outra pessoa. Tinha que ser feito, tinha que ser escolhido. Não jogou para todos ali, vamos decidir todos juntos para que todos se sintam bem. Não, não. A responsabilidade sobre as nossas decisões é nossa. É nossa. Quando você terceiriza decisões que deveriam ser suas, depois você simplesmente lamenta, porque a pessoa que te ajudou a decidir, muito provavelmente não vai estar do seu lado quando as consequências da decisão chegarem. Não terceirize a responsabilização. Não terceirize. Então Pedro vai e assume isso e começa a estabelecer
Os critérios. Primeiro critério, este homem tem que ter estado conosco durante todo o ministério terreno de Jesus. Ele tem que ter estado conosco desde que João Batista batizou Jesus. Tem que estar lá presente quando rasgou-se o céu e o Deus Pai, né, falou: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele tem que estar aquele dia lá também. Ele tem que ter caminhado com a gente e com Jesus durante todo o ministério de Jesus, até o dia que, depois já de ressurreto, ele subiu aos céus. Tem que ser alguém que participou de todas essas coisas. Tem que ser alguém que recebeu todos os ensinamentos da parte de Jesus, que foi ministrado pelo próprio Cristo. Tem que ser alguém que tem condição de ensinar essas coisas, de passar adiante. O ministério apostólico é de crescimento da igreja, de viajar na época deles ali, de ir pelos vilarejos e ir estabelecendo igrejas em casas, capacitando os presbíteros que estariam ali liderando aqueles locais, mas eles deveriam ter conhecimento do ensinamento de Cristo. Então existia um critério. O segundo critério foi: esse homem precisa ter testemunhado a ressurreição de Cristo com a gente. Ele precisa ter visto Cristo depois que ele ressuscitou. Porque, como disse Paulo em uma das suas cartas, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Se o nosso Deus só morreu e não ressuscitou, de fato é um Deus morto. Não, o nosso Deus é um Deus vivo. Então, para que seja um apóstolo que participe da expansão, do crescimento, da ministração e pregação da palavra e venha expandir a igreja e alcançar tantos outros, precisa alguém que presenciou isso. Alguém que não vai duvidar, alguém que não vai titubear ao afirmar: Jesus ressuscitou, eu o vi, eu toquei nas suas chagas, eu o vi. Então, os critérios estavam estabelecidos para tomar a decisão. E se a gente precisa tomar decisão, a gente precisa também estabelecer quais critérios, o que precisa ser preenchido. E os nossos critérios têm que ser baseados na palavra de Deus, tem que ser baseado nos princípios de Deus. Ao estabelecer a base da nossa decisão, a vontade de Deus para as nossas vidas tem que ser critério. Porque tomar qualquer decisão e a base não for a vontade de Deus é tomar uma péssima decisão. É tomar uma decisão para saciar a nossa vontade, a nossa carne, o nosso querer. Então, se os critérios para tomada de decisão já são ruins, com certeza a decisão também será ruim. Por exemplo, a decisão de trocar um emprego, ou a decisão de ingressar no novo emprego, e você tem algumas opções. Se o seu critério é simplesmente quem paga mais, e você não tem outros critérios sobre o que será feito, será necessário, ao fazer, que eu abra mão dos meus princípios? Será que vão exigir um comportamento meu que vá contrariar a palavra do meu Deus? Se não existem esses critérios, se o único critério que você tem para o seu emprego é qual paga melhor, existe um risco muito grande de você tomar uma decisão ruim. Existe um risco enorme. Então, a base, o critério das nossas decisões é a palavra de Deus, são os princípios de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente precisa entender o contexto que a gente vive, sair do diagnóstico para tomar decisões. E para tomar decisão, precisamos estabelecer critérios mediante a palavra de Deus. Terceira coisa, defina opções, defina possibilidades. No versículo 23 diz assim: então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Aliás, se fosse a gente, ao ouvir isso aqui, quase certeza que a gente escolheria José. Olha as credenciais dele. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo. E na hora de apresentar Matias, eles falaram: e Matias? Sem credencial alguma. Se fosse da nossa vontade, baseado nos nossos critérios mundanos de sucesso, com certeza a gente escolheria José, que não foi a escolha de Deus, para que se substituísse Judas. Então, depois que Pedro veio e estabeleceu os critérios, a gente fazendo a mesma coisa, quando a gente estabelece critérios antes das nossas decisões, a gente vai perceber que as opções vão ser reduzidas, e vão ser muito reduzidas. Isso faz com que a tomada de decisão seja mais simples, mais fácil. Quando você tem muita opção, é mais complicado.
Eu tenho esse problema. Se eu vou a algum lugar, por exemplo, vou comprar uma camisa. Eu chego na loja e eu me deparo com uma camisa que eu gostei. Aí vem o vendedor e acaba com o meu dia. Ele vem e me mostra 10 camisas. Fala, não faça isso. Eu já tinha gostado da primeira, você me mostrou 10. Agora eu não sei qual levar. As decisões, conforme a gente tem muita variedade de opção, aumenta a complexidade da decisão. Mas quando a gente estabelece critérios muito bem definidos, e esses critérios são baseados na palavra, essas opções são reduzidas e muito reduzidas. E às vezes sobra-se apenas uma opção do que se fazer. Pode ser que a gente não goste dela, mas geralmente quando a gente realmente coloca na presença de Deus e os critérios são a palavra dele, os princípios dele, muitas das opções que passavam pela nossa cabeça não passarão mais. A palavra diz aqui que tinham ali cerca de 120 pessoas naquele dia, mas baseado nos 2 critérios que Pedro colocou, só 2. Só 2 critérios. Que tinha que ser um homem que tivesse presenciado todo o ministério de Jesus, desde o seu batismo, João Batista, até ele ser levado aos céus. E tinha que ser um homem que presenciou, que seja testemunha da ressurreição de Cristo. Baseado nesses 2 critérios e nada mais, de 120, apenas 2 nomes foram indicados. 2 nomes. A variedade de opções na nossa vida dificultam as nossas escolhas. E muitas das vezes essa variedade só existe simplesmente porque a gente não tem como critério a palavra de Deus. Ou a gente não tem critério algum. Ou a gente, na verdade, não toma decisões, a gente espera que a vida decida por nós. A gente espera que as coisas aconteçam de qualquer maneira. Ou até a gente vai para um lado de extremismo, de uma religiosidade ilusória, de achar que as coisas então vai acontecendo. Não. Deus nos capacita também para ter entendimento, para ter o racional, para tomar decisões também, para estabelecer critérios. A palavra vai ser dele. Daqui a pouco a gente vai falar até um pouco sobre isso. Mas ele nos capacita, a gente não pode simplesmente cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem. Como a escolha foi feita com critérios, no caso da escolha do substituto de Judas, então eles se depararam com uma situação que qualquer um dos 2 poderia ser. Os apóstolos olharam para José e para Matias e pensaram, olha, os 2 preenchem os requisitos, qualquer um dos 2 podia preencher o lugar de Judas. Mas eles não podiam escolher qualquer um da mesma maneira. Eles não podiam, então, que seja qualquer um. Por quê? Porque era necessário ouvir qual era a vontade de Deus. É necessário orar. É necessário buscar a resposta em Deus. E antes de falar do tópico sobre oração, queria só abrir um parênteses sobre conselhos. Sobre buscar conselheiros. Porque tanto nessa definição de critério, quanto na definição das opções, a gente precisa ouvir pessoas. O processo de tomada de decisão envolve ouvir pessoas, ouvir conselhos. Provérbios 15, 22 ao 23 diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Então esquece essa ideia de que não conte os seus planos para ninguém. Tem até uma música que diz: não conte os seus sonhos para ninguém, não conte os seus planos para ninguém, porque vão atrapalhar, porque será mal olhado de certo. Não conte para ninguém. Porque se você contar para as pessoas não vai dar certo. E quando a gente lê um versículo desse, a gente vê que se a multidão de conselhos é uma bênção, se é bom a gente ter isso, né? Se os planos fracassam por ausência de conselhos, são bem-sucedidos porque tem muitos conselheiros, a gente não consegue e não pode admitir que a gente tem simplesmente que se centrar tudo em nós. E aí eu vou já adiantar aquilo e um pouco do que eu já falei. A decisão é nossa. Buscar conselheiros não é terceirizar a decisão. Buscar conselheiros não é simplesmente achar um responsável pelas consequências caso não dê certo. Não é isso. Buscar os conselheiros não é isso. Por isso que eu falei que a importância dos conselheiros está no estabelecimento de critérios e está também
da definição de opções, nesse momento precisa de conselheiros, porque nós não somos detentores de todo conhecimento, de todo saber. Nós não temos entendimento de todas as coisas, nós não podemos achar que somos assim, que não precisamos da ideia e da ajuda de ninguém. Sempre vai ter alguém com mais conhecimento que a gente, naquela área específica. Sempre vai ter gente mais experiente do que a gente. Tem muita decisão que a gente precisa tomar que pessoas mais experientes já passaram por isso, já vivenciaram isso, já sentiram na pele a decisão certa ou até mesmo a decisão errada. Pessoas que vão poder dizer assim, eu vivenciei, eu passei. Então é necessário buscarmos conselhos para estabelecer os nossos critérios. Até porque alguém de fora pode ter muito mais clareza. Lembra do primeiro ponto, entender o nosso contexto? Às vezes a gente está tão vinculado ao diagnóstico, a gente está tão vinculado à dor que a gente está sentindo, ao problema que a gente está passando, que a gente não consegue enxergar as coisas. Alguém de fora, um conselheiro, pode simplesmente, com tranquilidade, por não estar no meio do problema, nos ajudar no processo de tomada de decisão. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que precisamos sim ouvir conselhos, mas precisamos escolher os nossos conselheiros. Precisamos sim saber aqueles que buscamos conselhos. E mesmo sabendo aqueles que buscamos conselhos, nós precisamos colocar os conselhos à prova. Dentro do critério que a gente tem da palavra de Deus, muitos conselhos podem se contrariar aquilo que Deus tem para nós. Então precisamos escolher sim os conselheiros. Na segunda Crônicas, a história sobre Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito fugindo do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. E mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores bom para este povo, se o agradares e lhes deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhe respondeu asperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Silonita Aias. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, responderam ao rei, que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas, quanto porém os israelitas que moravam na cidade de Judá. Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe dos trabalhos forçados, mas todos o Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Ele tomou uma decisão, o rei tomou a decisão dele, e ele ouviu 2 lados. Ele ouviu aqueles que aconselhavam seu pai, ele ouviu aqueles que chegaram a aconselhar Salomão, o homem mais sábio da história, que também tinha conselheiros. Não é porque ele era o mais sábio que ele tomava decisões sem ouvir ninguém. Mas ele rejeitou
a sugestão, a recomendação daquelas pessoas e deu ouvidos aos mais novos, deu ouvidos aos seus amigos, aos seus colegas, aqueles que cresceram com ele. E tomou a decisão de piorar ainda mais o castigo sobre aquelas pessoas. A consequência foi a separação dos reinos de Israel e de Judá. As tribos do norte e do sul. A separação de um povo que era único com Davi e Salomão, agora eram dois reinos. Essa foi a consequência de uma decisão mal tomada por ele, ao ouvir conselhos sim, mas ao dar ouvidos aos conselheiros errados que estavam fugindo aquilo que deveria ser mais conforme a palavra de Deus. Então, cuidado para não se cercar de conselheiros que não têm a mesma base e critérios que você tem. Cuidado ao ouvir conselho de pessoas que não têm os mesmos princípios que você tem. Ouça conselheiros que pensem e têm os mesmos princípios que você. Porque os conselhos que eles vão dar vão ser baseados nos mesmos critérios. E não caia na tentação de ouvir apenas quem pensa como você. Nos dias de hoje isso é muito palpável. Nos dias de hoje de polarização política em tudo. Antes era bom que a polarização era só na política, agora tudo que vai se falar tem política em polarização. Então, ao ouvir essas pessoas, não caia na tentação de ouvir apenas as pessoas que concordam com você. Porque a gente tem essa tendência, as redes sociais são assim, tem um tal do algoritmo, que ninguém sabe explicar direito o que é, mas é como se fosse uma inteligência artificial das redes sociais que capturam as suas preferências de busca no Google e em outras situações e trazem para você e selecionam para você apenas publicações e postagens daquilo que você concorda. E você vai massificando essa ideia de que aquilo é correto, porque na sua cabeça todo mundo pensa igual a você, quando na verdade você só ignorou o resto. O todo mundo é só quem você selecionou para ouvir. Então cuidado para não ouvir só quem pensa como você. E cuidado para não ouvir pessoas que têm bases e critérios diferentes dos seus, que vivem um outro contexto de vida, que não é o mesmo seu. Que não é a mesma coisa que você vive e passa. Se a pessoa que você buscou conselho não tem uma base cristã, ela não vai te dar conselhos baseados em critérios cristãos. Então escolha quem ouvir, mas tenha a quem ouvir. Escolha pessoas experientes que já passaram por situações e ouça. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa ouvir e nos cercar de conselhos, a gente precisa colocar o conselho à prova. Porque a Bíblia diz para colocar até o profeta à prova. Lá em 1 João 4, do 1 ao 3, diz assim: Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus que veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. A passagem aqui fala sobre colocar à prova os profetas, para que você não caia em falsas profecias, em falsos profetas. Mas é algo que dá para fazer uma analogia perfeita a ouvir conselhos. Mesmo que sejam pessoas que você tem como referência, que tenham teoricamente a mesma base e critério que você, que tenham experiência sobre o que passaram, ainda assim coloque à prova. Ao receber o conselho, busque a palavra de Deus e veja se aquele conselho está de acordo com os critérios e com os princípios que Deus estabeleceu. Faça esse teste, mas não deixe de ouvir conselhos. Não vá agir baseado apenas no entendimento que você acha que tem sobre todas as coisas. Quando você estabelecer critérios, quando você definir opções, ouça outras pessoas. Lembrando sempre que a decisão vai ser sempre sua. Quarto ponto, ore. Versículo 24 e 25 de Atos 1. Depois oraram. Depois que definiram os dois critérios de como deveria ser o substituto de Judas. Depois de definir, baseado nesses critérios, as duas opções das 120 pessoas que ali estavam. Depois disso, eles oraram. Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Antes de tomar qualquer decisão, precisamos orar.
E é interessante que é orar e esperar a resposta. Não é um ato religioso, não é uma etapa simplesmente a se cumprir. Não é você já ter a decisão tomada e simplesmente fazer uma oração para cumprir uma etapa religiosa. Não é isso. É orar e esperar a resposta. Aliás, nós devemos ter uma vida de oração antes de qualquer coisa. Não é orar só quando precisa da resposta. Quando a gente volta ao versículo 13 e 14 dessa passagem que a gente está lendo, diz assim: quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Orfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Todos eles se reuniam sempre em oração. Não é uma vida de qualquer forma, uma vida sem proximidade com Deus, uma vida sem oração, e de repente, no momento que é necessário tomar uma decisão um pouco mais complexa, a gente resolve que precisa orar. Ou a gente já tomou uma decisão e busca uma oração como uma etapa a se cumprir da nossa religiosidade cristã. Precisamos orar. Precisamos fazer este ato de alguma maneira. Assim como buscar também conselheiros para ouvir a confirmação da decisão já tomada. Eu, como pastor, posso dizer, o pastor José Carlos também pode dizer, quantas vezes as pessoas nos procuram com a decisão tomada, torcendo para que a gente fale qualquer coisa que confirme a sua própria decisão. E se a gente não o fizer, eles vão procurar outra pessoa. E eles vão procurar alguém, até alguém concordar com eles. E às vezes esse alguém que concorda é alguém que não tem a mesma base, não tem os mesmos critérios. É alguém que simplesmente concorda com a vontade que ele tem. E a decisão será ruim. E a decisão será equivocada. Então a gente tem que buscar a Deus em oração e esperar a sua resposta. Deus não desampara quem procura por Ele. Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Não tenha medo em buscar a resposta em Deus. Ele não desampara, Ele não abandona quem busca a presença dEle. Ele dá a resposta. Ele dá a resposta. E quando a gente busca na presença dEle, a gente vai entender que Ele estabelece paz no caminho correto. Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Que a paz de Cristo seja o juiz dos seus corações. É muito comum esse conselho. Na sua indecisão, pense o que vai te trazer mais paz. O que realmente Deus, na sua paz, na paz de Cristo, o que realmente vai te trazer mais paz. E é meio complexo isso. Não é o que vai te deixar mais confortável. É o que vai te trazer mais paz. E se você está ligado em Deus, o que vai te trazer mais paz é cumprir a vontade dEle. É saber que o está agradando. Então os critérios serão sempre a palavra dEle. Sempre vai ser. E Deus tem sempre a melhor resposta. Sempre. A gente pode fazer critérios, a gente pode ter opções, a gente pode estudar, a gente pode fazer planilhas, a gente pode fazer planejamento estratégico, a gente pode fazer todas as coisas. E pode estar fazendo tudo isso direcionado por Deus, mas a gente precisa ouvi-lo, porque Ele sempre tem a melhor resposta. Provérbios 16 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Está dizendo para a gente não planejar? Não. A gente tem que planejar. Em Provérbios mesmo vai falar como não é sábio aquele que inicia a construção de algo sem antes ter planejado. Perdão. Sem antes ter planejado. É necessário planejar. É necessário ter entendimento das coisas. Mas a gente precisa entender que ao homem pertencem os planos, mas do Senhor vem a resposta da língua, do Senhor vem a última palavra. Então consagre a Ele todos os seus planos que você será bem-sucedido. Consagrar não é pensar todas as coisas antes e dizer, Senhor está aqui, é assim e pronto.
Consagrar é viver uma vida de consagração e os seus planos também serem consagrados a Ele. Você fazer as coisas por Ele, os seus planos refletirem para agradar a Ele. Consagre tudo a Ele e seus planos serão bem-sucedidos, porque você vai viver de acordo com aquilo que Ele quer que você viva. Quinta coisa e última, obedeça. Não adianta nada você fazer todas essas coisas, entender o seu contexto todo, você buscar critérios na palavra de Deus, você buscar as opções com conselheiros, com pessoas experientes, tudo dentro de um critério maravilhoso, e você orar para Deus e Deus te mostrar o caminho através da sua palavra, através de uma ministração, através de um irmão, Deus revelar a você a vontade dele, você compreender essa vontade com uma paz enorme e você não obedecer. Obedeça. No final do versículo 26 diz assim: então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Sem discussão. Sem discussão. A pessoa que eu tenho no nosso meio, eles iam se levantar e falar assim: não, Matias, não. Lança a sorte de novo. Vamos tentar de novo. Faz mais uma experiência. Faz mais alguma outra coisa que possa dar a outra opção. E tenta, se lembra que eu falei, as pessoas às vezes nos procuram, depois procura outro e vai procurando alguém até a resposta que eles querem ouvir sair da boca de alguém. E aí sim, depois de ouvir 10 pessoas, na 11ª ela vai falar assim: é de Deus então. Porque Deus usou o irmão para confirmar isso para mim. Não adianta fazer todas essas coisas e não obedecer quando a resposta vir. Depois de orar e obter a resposta, obedeça. Mesmo que a sua vontade seja outra, obedeça. Mesmo que seja incômodo para você, mesmo que você tenha que sair da sua zona de conforto para obedecer, para cumprir a escolha, a decisão que foi direcionada por Deus, obedeça, mesmo que você saiba de todos os desdobramentos da sua decisão, obedeça, porque as decisões sempre terão consequências. Por isso que antes de decidir, tenha clareza das consequências, saiba e se prepare para elas. Pense em tudo que pode acontecer. Por quê? Para você não voltar atrás na primeira dificuldade. Sempre que alguém me procura tendo que tomar uma decisão, eu falo a mesma coisa. Olha, se você decidir, decida. Não vou te dizer, e eu não digo, qual decisão tomar. Eu mostro a palavra, eu indico o contexto, mas a decisão nunca vai ser minha. Mas quando você decidir, decida. E para você decidir e não cair em tentação de voltar atrás na primeira dificuldade, você precisa antes fazer a leitura disso. E eu aprendi muito disso na minha profissão, como auditor, como alguém que tem que avaliar riscos, antecipar consequências, pensar em causas e efeitos de uma situação indesejada. Então, durante um trabalho, eu preciso já avaliar todas essas coisas e isso me ajuda na minha vida também, na minha tomada de decisão. E nós devemos pensar assim antes de decidir. Quais serão os impactos da minha decisão? Quais serão as consequências dessa minha decisão? Quais serão as reações das pessoas envolvidas com relação a essa minha decisão? Quais serão as próximas decisões que eu vou precisar tomar por causa desta decisão? Pensar em todas essas coisas muda o que vai acontecer? Geralmente não, mas nos prepara para não desanimar na primeiro obstáculo que a gente encontrar. A gente precisa ter firmeza nas nossas decisões, a gente precisa ter clareza de todas as coisas que envolvem a decisão para que a gente possa continuar e prevalecer com essa decisão. Olha o Josué, por exemplo, em Josué 24. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora todos os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir. Se aos deuses os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué falava ao povo de Israel: olha, ok, o que eu quero dizer para vocês, abandonem esses deuses falsos, esses ídolos que pertencem aos povos que ocupavam a terra que Deus nos deu. Abandonem. Mas se vocês não querem abandonar, tome uma decisão. Tome uma decisão.
Não fiquem em cima do muro, não fiquem dos dois lados, tomem uma decisão, porque a indecisão vai ser pior ainda do que uma má decisão. O que eu, Josué, posso dizer a vocês, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aliás, é a melhor decisão que a gente pode tomar, que é a base de todas as outras decisões. É preciso ter convicção das nossas decisões. Em Hebreus 10, 36, 39 diz assim, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É preciso perseverar na nossa decisão. E para que a gente persevere em nossa decisão, ela tem que ser tomada baseada em tudo aquilo que a gente conversou hoje. Para que a gente não volte atrás. Porque a certeza que a gente tem é que a gente vai ter que tomar decisões. E que as decisões terão consequências. E as decisões podem ser simples, podem ser complexas, mas a gente vai precisar tomar decisão. Então, primeiro, entenda o seu contexto de vida. Entenda o que está acontecendo na sua vida. Não perca tempo lamentando também só pelo que está posto. Tome decisões para sair da situação, entendendo, partindo do seu entendimento de vida. Segunda coisa, a partir da palavra de Deus, dos princípios de Deus, estabeleça critérios que vão dar direção às suas decisões. Depois defina claramente quais são as suas opções, baseada nesses critérios. Entenda, reflita sobre as consequências de cada uma delas para a sua vida. Quais as consequências que serão apresentadas por causa dessas decisões. Antes de tomar a decisão, por fim, ore, busque a resposta em Deus, espere a sua resposta, espere Ele te direcionar. E ao ter a resposta, obedeça. Obedeça. Não tem como dar errado. Pode não ser da maneira que você gostaria, pode ser da maneira confortável que você gostaria, mas não tem como dar errado. Siga a palavra de Deus na tomada de decisão de sua vida, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo Teu ensino, pela Tua misericórdia, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda nos orienta, porque o Senhor ainda, Senhor, tem planos, sonhos para nós. Que as nossas decisões, Senhor, sejam tomadas baseadas em Ti, na Tua palavra, nos Teus princípios. Que as nossas decisões, Senhor, sejam cercadas de conselhos, ó Pai, de pessoas encaminhadas por Ti, levantadas por Ti. Que as nossas decisões não sejam, Senhor, sem a Tua aprovação, sem a Tua direção. Que o Senhor derrame obediência sobre as nossas vidas, para que possamos viver de uma maneira que Te agrade, em todas as decisões que possamos tomar, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus. Amém.